Olá, queridos! Eu sei que seu coração está assim, em polvorosa. Eu sei que você deve estar pensando quanta coisa nova estamos estudando. Só que o de hoje será mais interessante e mais sério do que o estudo passado. Eu sei que isso mexe com as nossas estruturas, mas você precisa orar muito, falar muito com Deus e pedir: Senhor, me ajude a aceitar estas coisas que tua palavra diz. O Senhor Deus, quando Ele mexe, quando Ele vai lá na ferida e mexe, é para curar. Quando Ele se estabelece em ser nosso grande médico, não só do corpo, Ele também é da alma. Ele vai e mexe aonde precisa ser mudado, os nossos conceitos, aquilo que pensávamos. E estes estudos que estamos fazendo, essas histórias que estamos estudando, são para nossa salvação. Eu não posso começar sem orar com você. Hoje nós vamos começar Daniel 8. A seriedade do que estamos estudando, elas têm não só bases eternas, como também destino eterno. Tá bom? Vamos orar juntos. Santo Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, porque essa pessoa veio estudar. Que hoje, ao estudarmos sobre essa parte tão específica, Senhor Deus, das profecias, o Senhor, ao sendo nosso grande mestre, o grande professor, o grande revelador do futuro, abra para nós, Pai de amor, um leque tremendo de informações. Em nome de Jesus. Amém. Por enquanto, estamos estudando o livro de Daniel. Daqui a pouco vamos entrar em Apocalipse. Você tem ideia do que vai acontecer? Abra sua Bíblia em Daniel 8, rapidinho você vai ver que o título é A Visão de um Carneiro e de um Bode. Antes, porém, de estudarmos isso, eu quero lembrar você sobre aquilo que estudamos lá no estudo do santuário. Você se lembra? Quais eram os animais usados no santuário? Quais eram os animais usados no dia da expiação? Lembra que era usado um carneirinho, cordeirinho todos os dias no sacrifício da manhã e no sacrifício da tarde. Era levado um cordeirinho que representava Jesus. Mas no dia da expiação era usado um cordeirinho e também o que mais? O bode. Que interessante! Daniel 8 começa com a visão de um carneiro e de um bode. Quando uma pessoa da época em que tinha o santuário, quando um judeu praticante via e enxergava uma visão com esses dois animais, a cabeça dele era levada para qual tipo de... Ele associava com o quê? Com o dia da expiação, com o santuário, com as coisas relacionadas ao juízo. Então vamos entender agora algo grandioso. Vamos lá. Primeira pergunta, vamos juntos? Que apareceu a Daniel no ano 538 a.C., o mesmo ano em que caiu Babilônia, apareceu algo para ele. O que foi? Dá uma olhadinha, por favor, em Daniel 8, verso 1. Diz assim: no terceiro ano do reinado do rei Belsassar, apareceu-me uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Então o que tinha acontecido? Teve ele uma visão. Que visão foi essa? Onde é que Daniel estava? Daniel 8:2. Na visão que tive, vi que eu estava na cidade de Suzã. Epa, peraí. Suzã era a principal cidade persa, era a capital da cidade persa, tá? Olha, na província de Elão. Na visão, eu estava junto ao rio Ulai. Então, na visão, ele foi colocado num local específico para fazê-lo pensar em alguma coisa. Nada na Bíblia é por acaso. Tudo tem uma razão pela qual alguma palavra foi usada, alguma expressão foi dada. Avante, pergunta 3. Que atraiu primeiramente a atenção do profeta? Daniel 8:3. Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos. Um dos chifres era mais alto do que o outro. E o mais alto subiu primeiro. Pronto. O que ele primeiro viu? Viu ali, ele levantou os olhos e viu um carneiro. Presta atenção. E tinha um chifre mais alto que o outro. Você se lembra do urso, lá da visão anterior de Daniel 7, que era manco de um lado? Lembra disso? Tá lembrado? Olha que coisa interessante que vamos ver. Vamos lá. Que poder era representado pelo carneiro de 2 chifres? Daniel 8:20. Vamos lá. Daniel 8:20, o anjo já está explicando para Daniel. O que está escrito lá? Aquele carneiro que vistes com os 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia. Pronto. Você já sabe que ele estava vendo, a própria Bíblia já diz. O interessante de estudar a Bíblia é que a gente não inventa, a gente tem que ler na própria Bíblia. Como são descritos o surgimento e a maneira de agir deste poder? Daniel 8:4. Vamos dar uma olhadinha?
Daniel 8,4 diz assim: vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, para o norte e para o sul. Nenhum animal podia estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se de suas mãos. Ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. O que é isso? Você se lembra que animal na profecia é reino. E você sabe que agora o carneiro que você acabou de ver aqui, esse que ele tinha acabado de ver junto ao rio, é o que tinha 2 chifres, né? Era o reino da Medo-Pérsia, tá? Agora veja, aqui em Daniel 8,4 diz que esse carneiro dava amarradas para vários lados. Ele tinha um trabalho, uma maneira de agir que dava amarradas para essas 3 áreas do mundo. Vamos ver. Que símbolo foi em seguida apresentado na visão? Daniel 8,5. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente. De onde? O ocidente deste lugar da Medo-Pérsia era Macedônia. Te assuste o que você vai ver agora. Estando eu considerando, vi que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Imagina, esse bode vinha correndo sem tocar no chão, olhe bem. E aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. Pá! Tipo do unicórnio, né? Mas era um bode. Tinha um chifre notável entre os olhos. Olha bem. Que representava esse bode com essa ponta notável, com esse chifre notável? Daniel 8,21. Vamos lá? Mas o bode peludo é o rei da Grécia e o chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei. Opa! A gente já sabe, o próximo reino depois da Medo-Pérsia foi a Grécia. Então ali diz que aquele bode peludo era a Grécia. E o chifre notável entre os olhos é o primeiro rei. Quem era o primeiro rei da Grécia? Alexandre o Grande. Avante, vamos lá. Aqui, ó, como foi predita neste símbolo a conquista da Medo-Pérsia? Daniel 8,7. Volta para Daniel, olha que interessante, é gostoso estudar assim. Daniel 8,7. Ele viu este bode chegar, né? Viu chegar perto do carneiro e, irritado contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia forças no carneiro para lhe resistir. Em seguida, o bode o lançou por terra e o pisou os pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Opa, olha só. O que aconteceu? Vi ele chegar e lutar contra aquele carneiro. O bode lutou contra o carneiro. E foi isso mesmo. A Grécia lutou contra a Medo-Pérsia e a venceu. Presta atenção. O que aconteceu quando o bode estava na sua maior força? Daniel 8,8. O bode se engrandeceu sobremaneira, Alexandre o Grande se engrandeceu, a Grécia se engrandeceu sobremaneira. Estando, porém, na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado. Quem que era o grande chifre? Era Alexandre, foi quebrado. E foi isso mesmo. Aos 33 anos, Alexandre faleceu, né? E subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 cantos do céu. Opa, a gente já sabe que os 4 chifres que apareceram depois que o chifre principal saiu, os 4 que apareceram são os 4 generais de Alexandre, tá bem? Mas vamos ver a Bíblia dizendo isso. O que era representado pela ponta grande que apareceu depois de ela ter sido quebrada? Observe agora, olha só. Daniel 8, 21 e 22. Daniel 8, 21 e 22 diz aqui: mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande que tinha entre os olhos é o primeiro rei, que é Alexandre. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em seu lugar, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele. Lembra? Lisímaco, Ptolomeu, Cassandro e Seleuco. Os 4 que se levantaram, que ficaram no lugar de Alexandre. Lembra disso? Isso é muito interessante. Vamos ver aqui um negócio interessante. Da interpretação dada, é claro que a ponta notável do bode representa Alexandre o Grande, que comandou as forças gregas em sua conquista da Medo-Pérsia. Por morte de Alexandre, em Babilônia, no ano 323 a.C., seguiu-se um curto período de confusão e luta pela posse do reino. Mas a sucessão foi definitivamente determinada pela Batalha de Ipsus, em 301 a.C. Os 4 principais generais de Alexandre, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco, foram seus sucessores. Agora, ouça isso aqui. Tudo isso que eu estou te falando é de fonte histórica, mas perceba este principal. O vasto império criado pelas conquistas inigualáveis de Alexandre foi ofuscado pelas contendas e guerras de seus sucessores. E antes do fim do 4º século a.C., já se havia dividido em muitos fragmentos. Além de estados menores, 4 bem definidas monarquias surgiram das ruínas.
Seus chefes eram Lisímaco, Cassandro, Seleuco, Nicanor e Ptolomeu, que se haviam intitulado reis. A grande ponta estava quebrada e em seu lugar surgiram 4 notáveis para os 4 ventos dos céus. História da Grécia, de Myers, página 457, edição de 1902. Um relato conciso da derrota do Império Persa por Alexandre nos é dado nos versos 6 e 7. As batalhas entre os gregos e os persas foram terrivelmente ferozes. Algumas das cenas registradas na história trazem vividamente à memória a figura empregada na profecia, um carneiro junto do rio e o bode investindo contra ele com todo o ímpeto de sua força. Alexandre venceu primeiro os generais de Dario junto ao rio Grânico, na Frígia, e em seguida atacou e derrotou Dario nos desfiladeiros de Isso, na Cilícia, e depois derrotou nas planícies de Arbela, na Síria. Esta última batalha ocorreu no 331 a.C. e assinalou a queda do Império Persa. E eu gostaria que você, pela graça e poder de Deus, tivesse a chance de estar em contato com todas estas partes históricas que comprovam o que a Bíblia diz. No final deste estudo, tire um tempo para você observar estas provas históricas que eu vou colocar para você. Uma outra pergunta. Que quer dizer a ponta muito pequena que cresceu muito? Olha, Daniel 8:23. Perceba aqui o que aconteceu. Mas no fim do seu reinado, no fim do reinado destas 4 pontas, presta atenção, quando os transgressores encherem a medida do seu pecado, levantar-se-á um rei feroz de semblante e entendido em enigmas. Grande será a sua força, mas não de si mesmo. Ele destruirá terrivelmente e prosperará, e fará o que lhe aprouver, destruindo os poderosos e o povo santo. Opa! Quem era essa ponta pequena que surgiu depois dos 4 reis? Gente, dá uma olhada nisso aqui. A ponta pequena vem de uma das pontas do bode. Isso é interessante. Olhe bem, lembra que 4 surgiu no lugar daquela única, os 4 reinos de Alexandre, os 4 generais de Alexandre, que então dividiram o mundo e se tornaram grandiosos nesse planeta? Agora veja, de uma destas pontas surgiu esta ponta pequena. Perceba agora. Perguntar-se-á, como pode isso aplicar-se a Roma? Governos terrestres não são introduzidos na profecia antes de se tornarem, em certo sentido, ligados ao povo de Deus. Roma tornou-se ligada aos judeus, o povo de Deus daquele tempo, pela famosa Liga Judia de 161 a.C. Te assusta com isso, você precisa ter essa certeza. Eu não quero que você tenha dúvidas, eu não quero que você fique angustiado, mas você precisa saber o que você está sabendo e estudando. Tudo que eu estou te falando tem prova histórica. Mas 7 anos antes disso, isto é, em 168 a.C., Roma havia vencido a Macedônia e tornado aquele país uma parte de seu império. Roma é, pois, introduzida na profecia justamente quando, após a derrota da ponta macedônica do bode, saía novas conquistas em outros rumos. Pareceu ao profeta como saindo de umas pontas do bode. Entendeu isso? Isso está escrito em Uriah Smith, As Profecias de Daniel e da Revelação, página 158. Isso é muito interessante. Desde o início do Império Histórico, o desenvolvimento da civilização romana foi profundamente afetado por influências estrangeiras, em particular a etrusca e a grega. Mas ao passo que a influência dos etruscos virtualmente cessou com a expulsão de seus reis de Roma, e dos gregos continuou com força crescente através de todo o período da República. Esta influência grega primeiramente se fez notada em Roma indiretamente por meio dos etruscos. Do 2º século a.C. em diante, a própria Roma ficou apinhada de professores, comerciantes, arquitetos, artistas, médicos gregos e, sobretudo, com escravos domésticos, todos os quais agiam como instrumentos, conscientes ou inconscientes, na disseminação do helenismo. Nessas circunstâncias, foi inevitável que a civilização helênica, mais antiga e avançada, deixasse uma impressão indelével sobre a mais jovem e menos desenvolvida cultura de Roma. Agora preste atenção nessa parte. E com efeito, dificilmente haverá um aspecto importante da civilização romana que não revele traços inequívocos de imitação ou empréstimo de ideias que se originaram entre os gregos. Com óbvia verdade pode dizer o poeta romano Horácio:
A cativa Grécia capturou seu rude conquistador. Olha que interessante. O contato com os gregos levou à introdução de divindades gregas, e o que é de muito maior importância, a identificação dos deuses italianos nativos com os do panteão grego, como resultado de que a mitologia grega e as formas de representação artística foram assimilados em grande escala pelos romanos. Veja que aquele grande, olha que coisa séria, isso aqui é muito interessante. Quando uma cultura vai absorvendo o que a outra deixou, então ela já não é mais uma cultura pura, é uma cultura misturada. É ali uma Babilônia, mistura de tudo que é povo. Babilônia significa mistura, tá bom? Então você tem que lembrar disso. Eu sei que eu tô dando umas pinceladas aí em algumas coisas, mas você precisa pensar sobre isso. Ao contemplar o profeta Daniel, a obra de perseguição efetuada pela ponta pequena de Daniel 7, o que ele viu realizar-se? Daniel 7:26, volta um pouquinho para Daniel 7:26, perceba. Mas o tribunal se assentará em juízo, ele tirará o seu domínio para destruir e para desfazer até o fim. Peraí, ele viu que enquanto essa ponta pequena se levantasse, também uma outra obra estaria acontecendo no céu, o juízo. Lembra-se disso? O juízo. Eu preciso comentar isso com você. Então, o juízo se estabeleceria. Na profecia de Daniel 7, que é uma base para entendermos Daniel 8, traça-se a história do surgimento e queda de 4 grandes reinos. A divisão do quarto, representado pelas 10 pontas, e o estabelecimento do papado sob o símbolo da ponte pequena, perante as quais 3 caíram. Quando o profeta contemplava as perseguições levadas a efeito por este poder, viu ele o ancião de dias assentar-se e começar o juízo. Em seguida ao juízo, o reino ia ser dado aos santos do Altíssimo. O 8º capítulo de Daniel recapitula concisamente a história dos reinos, prediz as perseguições ao povo escolhido, movidos por Roma pagã e Roma papal. Apresenta notável profecia sobre o santuário, localizando o princípio do juízo investigativo. Peraí. Do que é que está se falando aqui? Observe um negócio grandioso. Irmãos, você não pode esquecer disso. E eu vou te chamar de irmão, para que você entenda a seriedade. Você foi chamado para estudar sobre isso. Você foi chamado para entrar em contato com essas verdades celestes. Você não pode esquecer-se do que está estudando. Presta atenção. Foi visto em Daniel 8 um carneiro e um bode. A gente já sabe que o carneiro era o reino da Medopérsia e que o bode peludo era o reino da Grécia. Então o reino da Grécia vem e termina com esse reino, domina-os, certo? E aquele chifre especial que estava no meio da testa, entre os olhos do bode peludo, era o Alexandre o Grande. Mas quando ele caiu, quando ele falece, se levanta no lugar dele 4 outros, que são os generais de Alexandre. E de uma das pontas, que foi o que o profeta viu, sairia Roma. Veja que Roma é dividida em 2 partes, Roma imperial e Roma papal. Isso você tem que lembrar. Ela se tornou Roma papal só no ano 476 depois de Cristo. Antes era Roma imperial, mas nunca deixa de ser Roma. É isso que você pode e deve lembrar, deve manter na sua mente. Nunca deixa de ser Roma. Mas foi visto também que enquanto aquela ponta pequena, que é o papado, estivesse levantada, lá no céu, o santuário de Deus, ali na frente do Deus eterno, na frente do ancião de dias, isso estava em Daniel capítulo 7, o juízo se assentaria, os livros seriam abertos. Nós estudamos isso já. E então os reinos seriam dados a Jesus, que então seria aquela grande pedra de Daniel 2, o grande juízo tremendo, que é um juízo investigativo. O que é isso? Olhar nos livros que mostram aonde nós estamos errando, nos livros de registro no céu, nos livros que mostram os acertos, nos livros que mostram o que é que o céu está fazendo em nosso favor, nesses livros que estão registradas toda a vida das pessoas. Ali então um juízo investigativo, investigando sobre as histórias humanas. E então o céu todo se envolvendo nesta ação. Foi visto que esta ponta pequena estaria lutando contra os servos do Altíssimo. Veja o que nós vamos estudar ainda, perceba. Olha bem,
Em que tempo, de acordo com a profecia, deveria ser purificado o santuário? Olha que coisa interessante. Daniel 8, verso 14. Observa aqui, ó. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Peraí. Vamos tentar entender isso. Aqui foi dado uma data, aqui foi dado um prazo, aqui foi dado um tempo. Aqui nesse momento não é mais uma visão de um carneiro, de um bode de reinos. Aqui é mostrado com toda clareza uma data específica. Que santuário é esse que tinha que ser purificado? E o interessante é que você tem que olhar, pegue aí a tua Bíblia, observe o que é que aconteceu com Daniel. Veja o verso 15. Enquanto eu, Daniel, contemplava a visão e procurava entendê-la, diante de mim se apresentou um ser semelhante a um homem. E ouvi a voz do homem entre as margens do Ulai, eu estou lendo o verso 16, a qual gritou, Gabriel, dá a entender a este a visão. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão se dará quando? No tempo do fim. Peraí. Se o anjo disse que essa visão era para o tempo do fim, que santuário é este no tempo do fim que seria purificado? Ó, santuário da terra não existe mais. O santuário do povo de Deus, o último que teve, o último santuário que os judeus tiveram, que o povo de Deus teve, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Que santuário é esse que seria purificado no final? Na terra é que não é. Nós já estudamos que tem um santuário aonde? No céu. Você se lembra que você estudou comigo que precisava de purificação e foi dada uma data, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Que data é essa? Que é isso? Por que um anjo está dizendo isso para Daniel? Enquanto Daniel estava olhando todas aquelas cenas, ele vê um anjo conversando com outro anjo e dando essa data, comentando que o santuário seria purificado em 2.300 tardes e manhãs. Opa, está começando a ficar, não é só complicado, está começando a ficar interessante. Mas toda complicação Deus abre quando você sabe o texto certo para você estudar. Olha bem, a que tempo, disse o anjo, pertence a visão? No tempo do fim, Daniel 8, 17 a 19. Então não é para o início. Agora veja. Que expressões indicam que o período do tempo do versículo 14 tem também aplicação ao tempo do fim? Olha, Daniel 8, 26. Dá uma olhadinha o que diz aqui. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, Daniel, cerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Muitos dias quando? Muito tempo depois do tal do tempo do fim que Daniel estava procurando entender. Quando Daniel se viu perseguido e espalhado o povo de Deus, assim como a desolação da cidade santa e do santuário, como isto afetou o profeta? Eu preciso que você observe isso e entenda. Daniel 8, 27. Eu, Daniel, estive enfraquecido e enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei do negócio do rei. Espantava-me a visão e não havia quem a entendesse. Ele estava com o coração triste, angustiado. As cenas apresentadas afetavam por demais as forças do idoso profeta. Ele ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu estou vendo que vai surgir um poder que vai perseguir o povo de Deus, que vai mudar os tempos e as leis e que só em 2.300 tardes e manhãs é que isso vai ser resolvido. Como é que isso ainda vai terminar? Você não pode perder o próximo estudo. Mas eu preciso te explicar uma coisa interessante. Irmãos, Daniel estava tendo a visão. O anjo veio, e explicou em Daniel capítulo 8 com detalhes quem era o carneiro, quem era o bode, quem era os 4 chifres. Eu nunca vi um capítulo mais bem explicado pelos anjos do que Daniel 8. Mas por que Daniel fala que ele não tinha entendido a visão? Daniel 8, 27, ele diz, não entendi a visão. Se eu e você entendemos, aqui está claro, não tem dúvida. Quando você vê um carneiro, carneiro é os reis da Média e da Pérsia, o bode peludo é os reis da Grécia, vem dizendo os 4 que surgiu, são os 4 generais, que haveria outro poder que nasceria, que a gente sabe que é Roma. Mas o que foi que Daniel não entendeu? Daniel não entendeu as 2.300 tardes e manhãs. E é sobre isso que nós vamos estudar no próximo estudo, tá bom? Não se esqueça, estamos progredindo. Força e coragem, estude de novo, estude outra vez, estude mais uma vez. Não deixe de estudar, isso tem a ver com a salvação eterna.
Vamos orar juntos? Querido Deus e amado Pai, glórias ao Teu nome para sempre por Sua misericordiosa bondade, por Seu cuidado, por Seu amparo, pelas coisas grandiosas que o Senhor tem feito e dado para nós. Te peço que abençoe essa pessoa e que ilumine com Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o próximo estudo.